No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin e de outros ativos, fazer um panorama geral sobre várias notícias importantes aí sobre Bitcoin, mercado financeiro e investimentos aí para a semana. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o código SATOSHI para ganhar até R$ 100 em Bitcoin na Bipa, que é uma exchange bem fácil de utilizar, bem simples. Eles têm cartão com cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e por aí vai. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Bom, então começando pelo Bitcoin aí, ele subiu no dia de hoje, então tivemos uma alta aí, se a gente olhar no último mês aqui, ele chegou na máxima histórica e está lateralizando aí, o que é natural e esperado aí, quando o preço sobe, ele começa a testar as tendências aí, o suporte, certo? E quando a gente analisa, por exemplo, o Bitcoin Mayer Multiple, ou seja, o múltiplo de Mayer aqui do Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin vem perdendo volatilidade em função da redução da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin e também da adoção institucional do Bitcoin. Vendo outros indicadores aqui, como eu já falei em outros vídeos, Bitcoin Rainbow Chart e também o Bitcoin Long Term Power Law, ele está próximo aí de uma tendência mediana de preço. Então, em nenhum dos indicadores o preço parece estar muito esticado, que poderia denotar uma correção mais forte. Inclusive, quando a gente olha para o Bitcoin Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância do mercado também está em um patamar mediano, ou seja, todos os indicadores estão mostrando um preço não muito esticado aí para o Bitcoin. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos e também, além dos indicadores, certo? Tudo indica que a tendência é lateralizar e buscar aí novos topos ainda neste ciclo de alta aqui para o preço do Bitcoin. Mas algumas coisas podem mudar, por exemplo, o cenário macroeconômico pode mudar isso e outros fatores, então a gente não tem como prever o futuro e a gente sempre faz esse disclaimer de não ser uma dica de investimentos aí. Então, por exemplo, uma crise global poderia desencadear a queda de preço de vários ativos, como aconteceu aqui recentemente, certo? O SP500 caiu e o Bitcoin caiu aí 20% em dólar. Então, isso poderia acontecer novamente. Mas, por enquanto, então, nenhum dos indicadores está mostrando o preço muito esticado para o Bitcoin e ele continua lateralizando. Aqui a gente tem o Ibovespa, então, o Ibovespa ele estava subindo bastante aí desde o final da crise no brasileira, que enfim, tivemos aqui o impeachment da Dilma e daí o Brasil começou a se recuperar, mas recentemente, então, ele está passando por um período de lateralização, isso quando a gente olha em reais. Só que o problema é que o real perde poder de compra mais rápido ao longo do tempo que o dólar, por exemplo. Então, se a gente vier aqui no Ibovespa corrigido pelo dólar e ampliar aqui a visão do gráfico, a gente vê que, na verdade, quem segurou Ibovespa em dólar de 2010 até hoje perdeu dinheiro. Então, é muito importante não cair na armadilha do ganho nominal aí, sempre corrigir os seus investimentos, pelo menos para dólar, mas preferencialmente para a expansão da base monetária e por aí vai. Vou fechar aqui o comercial. Então, o Ibovespa aí numa situação bastante crítica, a gente vai falar sobre algumas notícias aqui e a situação do Brasil muito em breve. A gente tem aí o Banco do Brasil, que quando a gente pega algumas empresas específicas aí, a gente tem o Banco do Brasil, por exemplo, chamando a atenção aí com uma queda de mais de 33% nos últimos 6 meses. Aqui, então, ETF da Argentina, seguindo o rumo contrário aqui do Brasil, a Argentina ela vem se recuperando bastante desde a eleição do Milei. Então, o ETF da Argentina se valorizou mais de 100% em dólar desde novembro de 2023, com a eleição do Milei, então uma valorização bastante expressiva e várias notícias que a gente vai falar nesse vídeo têm a ver com este assunto. Ouro, então, na máxima histórica, junto, diga-se de passagem, com o Bitcoin, ambos muito próximos aí da máxima histórica, o que é natural, dado a perda de poder de compra das moedas fiduciárias. Então, as moedas fiduciárias vêm perdendo poder de compra, as pessoas cada vez mais estão percebendo isso, e o ouro e o Bitcoin estão surgindo, então, como alternativas. E aqui algumas notícias, então, principalmente sobre Brasil e Argentina, contrastando, então, esses dois países. O Milei aí tem uma pauta de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, atraindo bastante investidores e pessoas qualificadas. Então, primeira notícia aqui da revista Oeste, Milei celebra a inflação de 1,6% em junho, a menor desde 2020. Então, ele conseguiu corrigir aí o problema da alta inflação na Argentina com bastante sucesso, que é bastante interessante e mostra aí
aí como é possível resolver este problema, que é um problema aí, diga-se de passagem, não do supermercado, não das lojas, mas sim de políticos e burocratas. Porque políticos e burocratas aumentam a quantidade de dinheiro e essa é a definição de inflação. E daí a variação de preço na economia acontece de forma heterogênea e se o Banco Central, né, esse conluio bancos e Banco Central não imprimirem mais dinheiro, daí, consequentemente, a moeda vai parar de se desvalorizar tão rápido. A questão é que eles têm incentivos para fazer isso. Por isso, inclusive, que existe o Bitcoin e existem alternativas escassas aí, como o ouro, por exemplo, Bitcoin, ouro e por aí vai, certo? Então, são alternativas escassas aí à moeda, porque a moeda aqui, como eu já mostrei, ela perde poder de compra ao longo do tempo justamente por causa do aumento da base monetária, né, que pode ser, enfim, a gente pode pegar vários agregados, né, mas M2, por exemplo, seria o conceito clássico aí de inflação, seria um bom indicador ao agregado monetário M2 aí, não os índices como CPI e IPCA e por aí vai. Então, beleza, argentinos festejando aí com a queda da inflação. Aqui temos uma outra notícia, Milei privatiza estatal de saneamento que opera na região de Buenos Aires. E aqui, novamente, aí então a questão da redução do tamanho do Estado sobre a população. Então, redução, no final das contas, da interferência de políticos e burocratas na economia, o que é sempre positivo. Aqui temos mais uma notícia, então, da negociação da entrada da Argentina em programa de isenção de vistos dos Estados Unidos, que é bastante interessante. Então, enquanto o Brasil aí, as pessoas, autoridades aí, entre aspas, estão perdendo visto, na Argentina, aliás, existe aí essa negociação para entrada com isenção de visto, que seria muito bom aí para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos aqui na Argentina. Eu espero que em algum momento o Brasil prospere e consiga aí se aproximar dos países livres e desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, participando desse tipo de acordo também. Mais um anúncio aqui, então, do corte permanente de impostos sobre exportações agrícolas, que é o que traz crescimento, basicamente a redução da interferência do Estado na economia, o que é um benefício aí para todas as pessoas que pagam impostos. Aí, claro que não é um benefício para a classe política dominante, né, para políticos e burocratas que estão dominando a economia, mas para a população normal, para eu, para você, acaba sendo muito bom pagar menos impostos. Então a medida atende à demanda do setor rural e abrange soja, milho, carne, bovina, aves e derivados, aí consequentemente tendo um efeito positivo aí no preço desses alimentos, certo? Então a população paga menos impostos e tem produtos potencialmente mais baratos. Então aqui mais uma notícia. Aqui do G1 agora, a Moody's eleva a nota de crédito na Argentina em 2 degraus e alerta perspectiva para estável. Então, quando a nota de crédito sobe, significa que o país se torna mais confiável e que os investidores aí colocam uma probabilidade maior para o pagamento da dívida. Então, a nota de crédito aí da Argentina também aumentou. Bom, e aqui, agora, por outro lado, indo na contramão aí do que está acontecendo, por exemplo, na Argentina, sobre a tarifa no Brasil. Então, o Brasil enfrenta a maior taxa entre países notificados por Trump. E aqui eles têm uma lista, então vamos dar uma olhada aqui. Tem África do Sul, Argélia, Bangladesh, Bósnia, Brunei, Camboja, Cazaquistão, Coreia do Sul, Filipinas, enfim, tem vários países. Tem também o Iraque, tem Laos, Líbia, Malásia, enfim, tem vários países. E dentre eles o Brasil, olha só, com a maior taxa. Então estamos ferrados realmente. É incrível como políticos e burocratas conseguem atrapalhar a nossa vida de diversas formas e esse distanciamento de países livres e desenvolvidos como os Estados Unidos, como potencialmente a Europa, porque, claro, os Estados Unidos é um parceiro comercial muito mais relevante da Europa. Então, se a Europa tiver que abrir mão ou dos Estados Unidos ou do Brasil, é claro que eles vão adotar aí o compliance dos Estados Unidos e a gente está, então, se afastando dos países um pouco mais livres, um pouco mais envolvidos que o Brasil. Aqui uma outra notícia também do crescimento da Argentina, que deve crescer mais que o dobro do Brasil em 2025, segundo o FMI. Os pobres aí que estão saindo da pobreza, né? Pessoas que estão saindo da pobreza na Argentina. Então, notícia do Poder 360, mais de 4 milhões de argentinos deixam situação de pobreza agora recentemente. Então, isso é interessante, porque quando a gente mostra aqui um gráfico aqui de um ETF da Argentina, às vezes as pessoas podem não relacionar com o benefício social que isso está causando. Então, de fato, são pessoas aí que conseguem sair da situação de pobreza e isso é muito positivo, certo? Fechar o anúncio.
Inflação e pobreza em queda, aqui mais uma notícia. E aqui no Brasil, um contraponto novamente, então temos fuga de cérebros, cresce a ida dos brasileiros qualificados aos Estados Unidos, então infelizmente fuga de cérebros no Brasil e fuga de capital aqui no Brasil também, o que é bastante ruim para a população de uma maneira geral. Então eu espero que a situação no Brasil melhore, porque do jeito que estamos em uma situação bastante crítica. Enfim, vamos ver e vamos torcer para que a situação brasileira melhore. Bom, dando uma olhada aqui na economia dos Estados Unidos, o SP500, então cotado obviamente em dólar, está próximo da sua máxima histórica, mas é um momento bastante crítico em função da dívida dos Estados Unidos, que eu já mencionei várias vezes, que já passa dos 36 trilhões de dólares, está subindo e que é um grande problema aí nos Estados Unidos. A manipulação da taxa de juros que vem acontecendo com cada vez mais frequência, principalmente depois das políticas de quantitative easing nos Estados Unidos, então aumento aí da base monetária e manipulação do crédito, o que acaba intensificando aí os ciclos econômicos, como vocês podem ver neste gráfico aqui então, certo? Que eu já mostrei algumas vezes. Então, enfim, mercado aí nos Estados Unidos, próximo da máxima histórica, mas também em um cenário bastante perigoso, que a gente pode ver que geralmente o que acontece? O mercado cai muito rápido, por exemplo, aqui em 2020 caiu 25% e logo se recupera muito rápido, aqui é a mesma coisa, recentemente também caiu próximo de 20%, então isso é perigoso, porque quando ele cai rápido, o Banco Central acaba agindo, cortando taxa de juros, imprimindo dinheiro e, digamos assim, salvando aí o sistema financeiro dos Estados Unidos, mas isso pode não ser tão sustentável no longo prazo. Aliás, não vai ser, porque as moedas fiduciárias tendem a colapsar e essa manipulação de taxa de juros também. Mas no momento atual estamos vendo a Bolsa dos Estados Unidos próximo do topo, o que também pode denotar quanto maior a altura, maior a queda, né? Então, enfim, é uma situação bastante crítica para quem entende aí dos problemas econômicos mais intrínsecos da dívida, manipulação da taxa de juros e dos problemas das moedas fiduciárias. Aqui temos a MicroStrategy, variando aí um pouco mais do que o próprio Bitcoin, mas também próximo da máxima histórica. Vamos colocar aqui 5 anos, que é mais ou menos o prazo que o Michael Saylor começou a adotar a estratégia de Bitcoin e tornou a MicroStrategy uma Bitcoin Treasury Company, né? Então, muito próximo da máxima histórica, mas com uma volatilidade maior que do Bitcoin e com uma valorização também, né? Em 5 anos, 3.000% em dólar. Bitcoin aqui, 5 anos, 800% em dólar, né? Então, tem essa valorização maior. Aqui temos a Melius também, vamos colocar aqui no ano, que foi quando eles começaram a adotar a estratégia de Bitcoin Treasury Company com uma valorização de 100%, mas então perdeu aí, teve uma correção desde os R$10, então desde o topo, e aqui é interessante, porque as Bitcoin Treasury Companies, ou seja, empresas que fazem caixa em Bitcoin, elas estão se proliferando pelo mundo com muito sucesso, com muita valorização, muita adesão e muita comercialização das ações. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um cenário de Selic a 15%, então eu particularmente não sei, estou de olho aí para ver o quão viável vai ser essa estratégia aqui no Brasil, porque, por exemplo, uma das partes, um dos pontos aí da estratégia é se alavancar em dinheiro ruim, a moeda fiduciária, que está colapsando, e comprar dinheiro bom, Bitcoin. Só que isso acaba sendo mais difícil quando o crédito é mais caro, como no Brasil, mas em tese, mesmo considerando juros altos, se a gente considerar a inflação real, expansão da base monetária e valorização do Bitcoin, até parece fazer sentido também a estratégia. Por exemplo, pegando aqui Bitcoin em 12 meses, valorizou mais de 100% em dólar, certo? Então temos sim uma valorização bastante expressiva aqui da Melius, 100% ao ano, no ano aqui, né? Não é nem nos 12 meses, é no ano. É muito bom e vamos ficar de olho aí para ver como é que se desenrola essa estratégia no âmbito do Brasil. E aqui, para fechar, temos o real brasileiro, que está relativamente barato, dado todo o problema do Brasil. Temos fuga de cérebros, temos... aqui, né? Não, aqui. Fuga de cérebro... Não, ainda não. Aqui, fuga de cérebros, fuga de capital aqui no Brasil e várias incertezas políticas e econômicas, aí, tarifas. Então, eu particularmente acho que o dólar até não está caro neste patamar. Já passou recentemente de 6, certo? Então, vamos aproximar um pouco aqui. Olha só, recentemente chegou a 6. Aqui eu acho que é meio que um bug, né?
mas chegou acima de 6 aí o preço do dólar. Então, recentemente, aqui vamos ver quando é que foi. Foi em 2020, no final de 2024 e início de 2025. Então, as condições não melhoraram, na verdade, até pioraram, certo? Enfim, a condição, na verdade, é mais instável. Pode ser que, de fato, a gente melhore, né? A gente está, talvez, em um ponto de inflexão no Brasil, onde a gente pode ir para um caminho estilo Venezuela de vez, ou começar a melhorar. Mas... Mas, enfim, estamos nesse ponto de inflexão. O que mudou aqui foi a taxa de juros, que está bem alta, então está em 15%, e daí é aquela coisa, né? É um atrativo a taxa de juros alta para quem busca renda fixa, certo? Então existe um incentivo maior para deixar o dinheiro em reais, porque, por exemplo, quando a gente pega aqui os Estados Unidos, vamos ver a taxa básica de juros aqui em 4 e alguma coisinha, certo? E a gente tem a Selic a 15%. Então tem uma diferença assim, e isso acaba atraindo um pouco do capital estrangeiro, mas ainda assim é interessante aí como o dólar ainda não começou a subir um pouco mais, com toda a incerteza política e econômica no Brasil. Enfim, interessante. Talvez no futuro, será que a gente vai ver isso como um potencial interessante para dolarizar a carteira? Lembrando que dolarizar, boa parte dos ativos que a gente mencionou aqui estão cotados em dólar, né? Bitcoin, a gente tem o ouro também, enfim. Por aí vai. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.